Galerinha, que saudade, né? Então, a professora querida de vocês resolveu fazer um material para que vocês tivessem como acompanhar, como estar sempre tirando algumas dúvidas. Lembrando que essa aula, ela não é igual, vocês sabem, né? Aquele show que é dentro da sala de aula. É uma aula mais curta, um pouco mais rápida, sem muitas exemplificações, mas eu acho que já dá um suporte bem bacana para vocês estarem estudando em casa e se preparando para aquela prova bacana que eu gosto de fazer. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o sistema muscular, né? O sistema muscular, ele é composto por mais de 600 músculos. Então, eu não tenho intenção aqui de formar fisioterapeutas como eu, tá? Então, os músculos, eles são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimento. Então, é assim que os músculos produzem o movimento. É assim que os músculos, eles têm a capacidade de produzir movimento. E sendo assim, as fibras musculares são células especializadas, cuja energia latente é controlada pelo sistema nervoso. Então, as fibras musculares, para que elas, na sua grande maioria, sejam funcionantes, eu preciso ter um sistema nervoso íntegro. Além disso, também são capazes de transformar energia química em mecânica, como eu já falei, que é aquele banho frio. Né? Quando você vai tomar aquele banho frio, você dá aqueles pulinhos, dá aquela corridinha, você faz aquela massagem no seu corpo e aí você consegue cair embaixo do chuveiro frio, tomar aquele banho de cachoeira, porque através dos músculos você consegue transformar em energia e também mudar um pouco a sua temperatura corporal. E a característica de um músculo é vermelho vivo. Para vocês terem uma noção, quando a gente vai no açougue, por exemplo, que tipo de carne que você procura? Que características você procura nessa carne? É óbvio, você vai procurar aquela mais avermelhada ou aquela azulada, aquela meio arroxeada. É óbvio que quanto mais vermelho vivo, mais fresco, mais caracterizado com esse tom, com essa cor, mais saudável para o consumo essa carne, esse pedaço de carne, ele está. Vocês concordam comigo? E aí, dentro ainda das suas funções, olha lá, nós temos a produção de movimentos globais do corpo, como andar, correr, dançar, pular, tudo isso é feito pelo sistema muscular. É óbvio que ele sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Ele depende da integridade, como já foi dito anteriormente, do sistema nervoso. Ele depende também do sistema esquelético como um todo. Né? Os ligamentos, os tendões têm que estarem íntegros. Ele também funciona para a estabilização das posições corporais. É óbvio. A gente consegue ficar de pé, por exemplo, através da ação dos músculos, ou manter a postura de sedestração, que é sentado. Isso tudo em conjunção com o sistema esquelético. Funciona também para a regulação do volume de órgãos, como os órgãos ocos, né, através dos seus esfíncteres, órgãos que exigem, dentro das suas características, processo de armazenamento e eliminação, por exemplo. Nós temos a bexiga. Então, nós temos uma quantidade de músculos nessas estruturas. Funciona também através de movimentos de substâncias dentro do nosso corpo, como o músculo liso na parede dos vasos. É um outro exemplo. Tá? Então, os vasos, eles também possuem musculatura. Só que uns mais, o que vai diferenciar a veia de uma artéria, tá? Que é justamente a presença e a ação desses músculos. Produção de calor, como já até exemplifiquei anteriormente, né? Vão lembrar sempre daquele banho frio, daquele banho de cachoeira, onde aquela ação, aquela ativação, aquele aquecimento que você faz, funciona também para que você possa ter uma manutenção adequada da temperatura e você encare aquela água fria. E sem falar, né, galera, da proteção. A gente viu na aula anterior que a pele, que é mais externa, né, de forma mais
fora para dentro, é o sistema mais externo, que também tem a característica, tem a função de proteger, e os músculos da mesma forma, à medida que a gente vai olhando o corpo mais adentro. Então, sendo assim, nada mais do que a gente vê também os tipos de músculos, né? Então, nós temos o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo liso. Vamos lá. Para começar, nós temos o músculo liso. Ele serve para regular as funções orgânicas. Na sua grande maioria, eles estão associados aos nossos órgãos internos. E ele tem a característica de possuir uma contração lenta, não é uma contração rápida e efetiva. Como que eu posso exemplificar isso para vocês? Quando o músculo liso está presente, principalmente no tubo digestório, e quando o tubo digestório, por exemplo, a gente está com infecção intestinal, o músculo liso ele possui uma característica de contração lenta. Quando nós temos uma infecção ou algo que interfira, né, nesse funcionamento do músculo liso, o que ele faz? Ele aumenta a sua contração. Ele aumenta a velocidade da contração, que é isso que causa aquele mal-estar, aquela dor. Nós encontramos também o músculo liso na pupila. A pupila é a menina dos olhos, é aquela bolinha preta lá no seu olho. Tá? E ela, não sei se vocês já perceberam, ela possui movimentos. De acordo com a intensidade da luz do ambiente, ela pode aumentar ou diminuir. Quanto mais claro, ela não tem necessidade de aumentar o seu tamanho, ela diminui. Se está mais escuro, a pupila ela dilata, ela aumenta. E nós temos também o músculo liso nas artérias e vasos, como já foi dito anteriormente. Outra característica importante é que ele é um músculo involuntário. Ele não depende da nossa vontade. Eu não consigo falar, intestino, para de contrair. Pupila, não dilata. Artéria, não pulsa. Então, eu não tenho domínio sobre essa função, essa característica do músculo. Outro é o músculo cardíaco. O nome já diz, galera, ele é exclusivo do coração. Você não vai encontrar músculo cardíaco na panturrilha, você não vai encontrar músculo cardíaco no seu bíceps, no seu braço, não vai. O músculo cardíaco ele é exclusivo do coração, tá? E da mesma forma que o músculo liso, ele é um músculo involuntário. Você não consegue mandar no coração literalmente. Né? Por isso, Marisa Monte já declamava, já cantava, né, entre as suas canções, que o músculo, que o coração é um músculo involuntário, ele pulsa e pulsa. E ele é um músculo, tá, que é incansável. Então, a gente não tem controle sobre ele. Senão, quando a gente dormisse, né, a gente poderia simplesmente apertar o botão, desligar o coração, e no dia seguinte a gente acordar, ele está lá funcionando. Não, mas ele não para, ele não depende da nossa vontade. Aí nós entramos no músculo estriado esquelético. Esse é o nome também, já ajuda bastante. Ele recebe esse nome porque os músculos estão presos aos ossos, presos ao sistema esquelético. E agora sim, esse a gente tem controle, tá? Por exemplo, a gente quer levantar os braços, eu consigo fazer esse movimento. Se quer chutar uma bola, eu consigo. Esse músculo, o estriado esquelético, nós temos pleno controle sobre ele. Só que, para isso, eu preciso ter um sistema nervoso íntegro, ok? E aí, os componentes anatômicos dos músculos estriados. Vamos lá. Nós temos o ventre muscular, que é a porção carnosa e contrátil. É o músculo propriamente dito. Nós temos o tendão, que é um tecido conjuntivo rico em colágeno e serve para a fixação desse ventre muscular, que é o músculo propriamente dito, nos ossos. Temos ainda a fáscia muscular ou aponeurose, que é a membrana que envolve os grupos musculares. Não entendeu? Vamos ver em desenho? Olha lá. Então, na letra A, nós temos o ventre muscular e na letra B, a gente tem o tendão. Então, a fáscia muscular ele vai estar vai estar envolvendo esses grupos musculares aí, tá? É aquela pele bem fina que você consegue perceber quando você está
manipulando uma carne, um pedaço de frango, por exemplo. Você consegue perceber que existe uma membrana que envolve os grupos musculares. E aí nós temos aqui uma estrutura do músculo esquelético, onde nós visualizamos aqui o osso, tá? Nós podemos visualizar aqui o osso preso, tá vendo aqui? O músculo está preso ao osso pelo tendão. Então, nós temos aqui a camada mais externa, que envolve o músculo, chamada de epimísio. Uma camada intermediária, tá vendo lá? Chamada de perimísio. E uma camada mais interna, chamada de endomísio. Então, essas são as camadas que envolvem os músculos. Temos aqui ainda a fibra muscular, tá vendo? Aqui, que é ela que ocorre, de fato, a contração muscular. Nós podemos visualizar aqui também um corte de um vaso sanguíneo, tá? É óbvio, para o músculo ele ter vida, ele precisa ter sangue. A gente já foi demonstrado isso, já foi ilustrado isso em sala de aula, ok? Na classificação dos músculos, nós podemos citar quanto à origem, inserção, a forma, a função e a ação. Então, vamos lá. Quanto à origem, nós temos o bíceps. O termo bíceps, né, significa duas cabeças. Então, olha lá, não é à toa que o músculo bíceps chama desse nome, tá? Então, ele possui duas cabeças. Aqui, duas cabeças, tá? Aí nós temos o tríceps, por quê? Três cabeças. Temos a cabeça longa, a lateral e a medial. E ainda temos o quadríceps, olha lá, exemplificando, que são a junção, tá? Que é o conjunto de 4 músculos formando o quadríceps. São 4 cabeças, ok? Fácil isso, né? Lembrando que quanto à origem, a gente pode dizer que a origem é a parte fixa. E quanto à inserção, eles podem ser bicaudado ou policaudado. Olha o exemplo. Bicaudado, aqui nós temos o flexor do carpo, tá? Bicaudado, olha lá. Tem dois pontos de inserção, que é onde vai ocorrer o movimento. E ele pode ser policaudado. Olha lá a quantidade de inserções do flexor profundo, ok? Então, é onde vai ocorrer o movimento. Lembrando, a origem, tá, é onde o músculo nasce e a inserção é o local onde vai ocorrer o movimento. E aí nós temos a classificação dos músculos, que eles podem ser fusiforme, tá? Fusiforme é a apresentação da maioria dos músculos, tá? As características principais, o formato dos principais músculos, da maioria. E nós temos o penado, bipenado, multipenado. Recebe esse nome porque eles lembram penas. Temos ainda quanto à função, eles podem ser agonista, que na sua maioria são responsáveis pela flexão, estão mais localizados anteriormente, e o principal músculo a executar determinado movimento. E o antagonista, na sua maioria, são os extensores e fazem ação contrária ao agonista, e ele geralmente fica na sua região posterior. O sinergista, ele ajuda eliminando algum movimento indesejável. Olha lá, aqui nós temos o músculo bíceps braquial, nós temos o tríceps. No momento que a gente faz a flexão do cotovelo, o músculo bíceps ele se torna o agonista, enquanto que o tríceps, que está posteriormente, ele passa a ser o antagonista. Já quando eu faço a extensão do cotovelo, eu tenho o tríceps como agonista, ok? E o bíceps como antagonista. Então, tudo vai depender do movimento para essa classificação. Temos quanto à ação, nós temos músculos que recebem o nome de músculos flexores, são extensores, abdutores, adutores, rotadores externo e interno. Então, tudo isso pode estar em conjunto, tá, com o próprio nome do músculo. Ele já vai te dar para qual que é a sua. Então, o sistema muscular, nós possuímos também os tipos de contrações. Nós temos as contrações concêntricas, que se encurta tracionando outra estrutura, reduzindo o ângulo da articulação. E a contração excêntrica, ela aumenta o tamanho total do músculo. E ainda a isométrica, que ela tem a função de estabilizar as articulações enquanto outras são movidas. Olha lá, aqui nós temos uma contração partindo de uma extensão
Desculpa, partindo de uma flexão para uma extensão, nós temos uma contração excêntrica. Aqui eu aumento o tamanho, nesse caso aqui a referência é o bíceps. Eu aumento o tamanho dele, então eu tenho uma contração excêntrica. Partindo de uma extensão para uma flexão, eu tenho uma contração concêntrica, onde o meu bíceps ele diminui o seu tamanho. E a isométrica, como já foi dita, ele tem a função de estabilizar as articulações, tá? Geralmente ficando mais na posição neutra, ou 90 graus. Então, galerinha, é isso daí, tá? É só para que vocês possam estar acompanhando o material. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Beijo da Baiana. Cheiro.